A gente sabe que o tempo tá passando rápido quando passa mais um mês e é hora de gravar de novo as minhas leituras, dessa vez de maio. E eu já adianto pra vocês, foi o mês em que eu mais li durante o ano todo. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Mas antes de eu contar pra vocês quais foram as minhas leituras, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente tem live toda segunda, quarta e alguns finais de semana. Deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com os amigos, porque isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Vamos então para os nossos lidos de maio. O primeiro livro foi este daqui, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. 5 estrelas, favorito. E porque eu nunca tinha lido Jane Austen antes disso. Essa foi uma leitura para o Clube Travessia, mas que também estava na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30. Eu tô encantada. Eu entendo agora a paixão de todo mundo pelo Mr. Darcy. Essa é uma obra maravilhosa, e mesmo quem não gosta de romance ou literatura de época, não consegue não achar a Jane Austen maravilhosa. Ela foi uma das maiores autoras e hoje eu entendo por quê. Saindo de uma grande autora inglesa, a gente vem para uma grande autora brasileira. E saindo de uma autora de época, digamos assim, a gente vem para uma autora contemporânea e eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira. Essa foi uma leitura 4 estrelas e meia. Quase me deu assim uma ressaca literária do quanto eu me envolvi na história e do quanto essa história me gerou uma infinidade de sentimentos e sensações. Tinha momentos que eu me sentia angustiada, assim, pesada, assim como os personagens do livro. No prefácio tem um comentário aqui da Cris Guerra, que foi quem escreveu, que é o primeiro parágrafo que eu vou ler para vocês, que não é spoiler da história nem nada, mas mostra a grandiosidade da Carla. Não vou enganar você. Este não é um livro para ser bebido num gole só. E, de fato, em vários momentos eu tinha que parar e pensar sobre essa história. Carla não escreve, borda, e cada frase mais sublinhada que a outra. E é exatamente essa ideia do bordado, de uma escrita toda rendada, que cria imagens que a gente entende por que tudo é rio, e por que esse é o título, e como realmente tudo é rio ou algum outro tipo de água que caminha pela nossa vida. Foi então que eu concluí mais uma leitura dos 30 antes dos 30. O Grande Gatsby, que foi a nossa primeira leitura coletiva aqui do canal, do Scott Fitzgerald. 5 estrelas, mas não foi favorito. Eu só consegui entender por que esta é uma obra que está em todas as listas, quase uma leitura obrigatória nos Estados Unidos, e por que o Fitzgerald é um dos grandes autores americanos da década de 20, ao lado do Hemingway, por exemplo. Retratando a sociedade de uma maneira que fica muito evidente pra gente, é como se a gente mergulhasse nessa década de 20 e ali do sonho americano e de tudo que veio acontecendo nesse pós-guerra e antes da Grande Depressão de 29. Mas se eu falei que tudo é rio, me deu uma quase ressaca literária, eu só terminei o Grande Gatsby exatamente por ser uma leitura coletiva aqui do canal. Por sinal, você já clica no link aqui, que tá na descrição, para fazer parte do nosso canal do Telegram, onde a gente vai contando as novidades, onde a gente vai falando sobre essas leituras coletivas. E no momento a gente está lendo A Camareira, que é este daqui. Vou deixar também a capa comercial, não só a edição da Intrínsecos. E ainda dá tempo de participar, inclusive, da nossa live de discussão intermediária, que vai ser dia 13. Depois a gente tem a discussão final lá no dia 28, ou seja, tá super tempo de ler e correr atrás do cronograma. Isso porque eu precisei, nesse meio tempo, ler algumas coisas que não eram dos clubes, que não eram leituras mais densas, para conseguir me recuperar do que Tudo é Rio causou em mim. Foi então que eu baixei o Esquilo, e dentre os livros gratuitos, por conta da operadora de telefone, eu li Tem que Vigorar, do Gil do Vigor, a biografia dele. Pra quem acompanha o Big Brother já sabe todo o desfecho de como foi a vida, ou mesmo quem não acompanha Big Brother, acho que a maior parte do país sabe quem é Gil do Vigor. E pra mim foi uma leitura 3,5. Não pelo contexto ou pelo que foi falado ali, pelo contrário. Isso é maravilhoso. E foi aí que me ganhou, mas pela escrita. Foi uma escrita muito rápida, para que ele lançasse no auge da fama, da saída do programa, para que ele mesmo escrevesse sem um tempo de preparação e sem pensar, por exemplo, numa escrita que eu estava vindo antes de Jane Austen, Carla Madeira e Fitzgerald. Então, por isso ele perdeu um pouco de nota para mim. Mas eu acho que é uma leitura impactante, uma leitura que tem muito a ver com a nossa realidade brasileira, de muita gente. Você vai se identificar com muitos aspectos, seja do próprio Gil, seja dos relatos da mãe dele, que me ganharam ainda mais naquele livro.
Seguindo, então, eu fui para uma leitura de clube que é uma leitura fofinha, um romancinho clichê. 5 estrelas, favorito, A Hipótese do Amor. Esse livro tinha tudo para ser o favorito do ano. Vocês vão ver que ele já foi desbancado por um outro que vai vir daqui a pouco. Mas tinha tudo para ser o favorito do ano. Me envolveu muito. A questão da carreira acadêmica, por mais que eu não esteja no doutorado, mas estou na pós-graduação e fiz iniciação científica, então toda essa pressão, esses modelos de meio acadêmico, me identifiquei muito com tudo isso. E me levaram para uma outra leitura 5 estrelas favorito, da mesma autora, que assim, me pegou muito. Acho que de todas as leituras, foi a que eu mais me identifiquei. Talvez só o favorito do ano que não sei exatamente. Mas é A Razão do Amor. E aqui me pegou principalmente porque não é só uma questão do meio acadêmico, mas eles são neurocientistas. Na verdade, ele é engenheiro e ela é uma neurocientista. E vários momentos de descrição e de título dos capítulos, enfim, eu me peguei lembrando das minhas aulas de pós-graduação de neurociência. Então, tem trechos que eu marquei que é exatamente assim, a sensação de descobrir sobre o funcionamento do cérebro e de estudar sobre isso, que eu senti durante todo o meu processo de pesquisa também. Uma frase em específico me prendeu muito. O que é mais empolgante do que passar a vida descobrindo o que um pequeno grupo desses neurônios pode realizar? Então, não tem como não dizer que foi um favorito. Depois, voltei para as leituras obrigatórias dos clubes e fui ler um ganhador do Nobel. 4 estrelas para O Estrangeiro, do Albert Camus. Tinha tudo para ser 3 estrelas e meia na primeira parte. Mas a segunda parte tinha tudo para ser 5 estrelas. Por isso ele chegou em 4. Eu acho que eu entendi na segunda parte o propósito do Albert Camus e por que ele é considerado um grande escritor, ganhador de um Nobel. Esse é um livro que eu li para o clube da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal. E na live, o Carnal começa já falando sobre a questão dos europeus, ou de filhos de europeus nascidos nas colônias africanas, como é o caso aqui do Camus, que é de uma família francesa, mas que nasce na Argélia. E me lembrou muito o meu trabalho de pesquisa de literatura na faculdade com os livros dos portugueses, filhos de portugueses nascidos nas colônias africanas e que voltam para Portugal, como é o caso do livro O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Lá em Portugal, eles eram chamados de retornados, essas pessoas. E é essa sensação de não pertencimento que aparece muito nessa literatura desse período, né, de quando tem ali a independência das colônias africanas. Esse livro é, por exemplo, de 42, e eu acho que a inquietação do autor, que eles falam na resenha, aparece pra gente só no final, e é por isso que ele não foi um livro melhor avaliado, mas 4 estrelas eu acho que já é uma excelente nota. Tem, então, na ordem cronológica de leitura, o livro favorito do ano, pelo menos até agora. Então eu vou inverter. Eu vou falar deste daqui, que foi para um outro clube, um clube da Lívia, do Literamigas, que é a Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Eu nunca imaginei que esse livro fosse me prender tanto, que ele fosse me instigar tanto a ler. Mas a gente mergulha na cultura indiana de uma maneira que eu acho que é fascinante, e que só uma autora, que é indiana, de família, né, indiana, Punjab, e que vive no mundo ocidental, é capaz de transmitir pra gente. Ela faz isso com uma maestria, com mudanças de tom e de vozes que são fantásticas, com construções de personagens muito complexas, mesmo as personagens mais rasas transmitem pra gente uma sensação, uma mistura de sentimentos muito grande, muito forte. Então foi uma experiência maravilhosa, 4 estrelas e meia, porque no começo, com muitos personagens, foi me perdendo ali e eu não consegui entrar tanto na história já num primeiro momento. Mas é um livro sensacional e que quanto mais a gente conversava na discussão, teve momentos que eu quase dei 5 estrelas para ele. Pronto, favorito do ano até o momento. 5 estrelas, favorito é Loucos por Livros. Acho que eu não mergulhei tanto numa história há muito tempo. Sabe quando eu falei lá dos livros do Nicholas Sparks, um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card, e que várias vezes me despertavam muitas emoções diferentes, que eu falei sobre a última música, que tinha páginas, né, marcadas, enfim. Pra quem não viu o vídeo, ainda corre lá.
Eu acho que Loucos por Livros me trouxe de novo essa sensação de uma leitura da adolescência, do que fez eu me encantar por literatura e escolher uma faculdade de letras, por exemplo. E é uma sensação tão maravilhosa, tão magnífica, assim, retomar isso, que não tinha como não ser o favorito do ano até o momento. Eu não tenho o que colocar. Muita gente pode ler e criticar algumas questões do enredo, porque são clichês. Mas o propósito do livro é ser um romance clichê, é falar sobre romances clichês. Livro falando sobre livro, uma história de romance complexa. Não tem como não ser um favorito. E é por isso que até o momento esse tem muito potencial para estar lá nos últimos vídeos do ano como o primeiro lugar. Vamos ver o que o segundo semestre nos reserva. Mas assim, se eu li 9 livros neste mês, ainda faltaram alguns livros do Clube das Jovens Senhoras, em que os russos ficaram um pouquinho de lado, porque eu não consegui terminar nem a Steppe e nem o Duplo. Em minha defesa, não ficou 100% sem literatura russa, porque eu comecei mais um dos 30 antes dos 30, que é Guerra e Paz, do Tolstói. Eu ainda tô na página 40 de 1700, se eu não me engano, mas está sendo lido aos pouquinhos para terminar até o ano que vem. Em algum momento essa leitura sai, mas já tem grandes chances de ser um dos favoritos da vida. Vamos ver quando terminar. Quais desses vocês já leram ou ainda querem ler? Me conta aqui nos comentários. E eu vejo vocês na próxima.